foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Muito bem, às 11 horas e 59 minutos, 11h59, só registrando aqui para encerrar o nosso A Voz do Povo de hoje, que eu recebi agora há pouco aqui uma outra informação da nossa ouvinte Lázara, diz que foi, olha aqui, a Lázara diz o seguinte, que ela foi no posto da SECAP com os papéis de exames, pedindo os exames, não aceitaram, ela teve que desembolsar R$260 e pagar os exames, com pedido de médico particular. A prefeitura diz que está valendo, mas os nossos ouvintes estão trazendo informação para nós que a prefeitura está recusando pedidos de médicos particulares. Amanhã nós vamos falar sobre isso no nosso A Voz do Povo de amanhã, porque o de hoje nós estamos colocando um ponto final e eu tenho agora a honra, o orgulho, a satisfação e o imenso prazer de estabelecer o colóquio com Caio Bortolã a partir de agora. É eu. Bom dia, Caio Bortolã. Eu não sei Bom dia, eu não boa sei tarde. Se digo bom dia ou boa tarde para você. Boa tarde, Ivan. Meio-dia e 38 segundinhos. Me dê boa tarde, porque você já está dando bom dia desde as 6 horas da manhã. Bom dia, é verdade. Tá dando bom dia desde eu estou as dando 6 bom horas dia, da manhã. bom dia, bom dia, desde as 6 horas da manhã. Boa tarde, Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve ver nesta quinta-feira chuvosa do mês de agosto. Você se lembra que a torcida do Flamengo, a maior torcida de futebol do Brasil, cantava assim: o Bina é melhor que o Eto'o. Lembro. O Bina é melhor que o Eto'o. Lembro. O Bina era um centroavante baiano grosso que jogava no time do Flamengo, enquanto o Samuel Eto'o, salvo engano, Samuel Eto'o, esse era o nome dele. Não lembro. Jogava no Barcelona da Espanha. Samuel Eto'o, isso mesmo. Samuel Gustavo, Eto'o. que sabe tudo de futebol. Já Samuel Eto'o, se eu também não tiver muito enganado, ele é um camaronês. Samuel Eto'o. Acho que é. E o Eto'o fazia gol a torto e a direito. E o Obina, quando o Obina fazia os seus gols aqui no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, na Taça Rio, a torcida do Flamengo gritava: Obina é melhor que o Eto'o. Obina é melhor que o Eto'o. Ah, mas a gente deixa isso por conta daquela... Da brincadeira, Da né? ironia que o Carioca tem, né? A verve do Carioca. Né? Ivan Schutzer, eu recebi essa lata da Coca-Cola. Eu não sei se na câmera dá para ver. Dá. Eu estou mostrando para quem nos ouve Tô vendo ver. pela câmera. A Educadora é líder em todas as plataformas. Há milhares de pessoas nos ouvindo agora e há outras tantas que estão nos vendo no YouTube, no educadora.tv, que estão nos vendo no Facebook, que estão nos vendo nos aplicativos e na internet. Então, eu estou mostrando aqui a lata da Coca-Cola. Coca-Cola Radish. Na verdade, a Coca-Cola lançou recentemente uma promoção, a Coca-Cola Company lançou uma promoção dos seus produtos, da Coca-Cola Zero e da Coca-Cola... A Coca-Cola que não é a Coca-Cola Zero, a Classic Coke, né? A Coca-Cola tradicional, que trazia os nomes nas latas. Você se lembra disso? Não lembro. Eu tenho, não sou fã de inclusive. Coca-Cola. Viu? Eu tenho uma latinha da Coca-Cola que tem o meu nome Caio. Eu tenho, inclusive, no meu Facebook, eu fiz uma brincadeira, eu tenho fotos de latinhas da Coca-Cola Zero com o meu nome Caio. E agora me foi trazido pelo Good Tigers. Esse exemplar aqui é uma Coca-Cola que tem o nome Radish. Radish é o nome do ex-prefeito. Sim. Sabe por quê? Sobrenome dele? Sabe, sobrenome dele. Eu não captei a mensagem. Sabe por quê? Então, não captei. Porque segundo o raciocínio do Good Tigers, e você pode falar qualquer coisa dele, menos que ele não conheça Limeira. Ele anda para cima e para baixo. Sei. E anda a pé. E vai aos bairros. E conversa com as pessoas. Então, segundo o raciocínio do Good Tigers, segundo o raciocínio da torcida do Flamengo, Obina é melhor que o Eto'o. Isso. Segundo o raciocínio do Good Tigers, esse aqui, ó, cujo nome está na latinha da Coca-Cola,
Radish é melhor que o Mário Botion. Ah, é? Ah, é? A avaliação do Gu, que publica o Diário Tigers, do Gu Tigers, segundo ele próprio, ouvindo as Com pessoas... base em opiniões sensatas. Com base em opiniões, sei lá, se sensatas ou não, para ele... Sensatas de moradores aqui de Limeira. Moradores, Radish é melhor que Botion. Evidentemente, nós estamos falando dos 8 primeiros meses do governo. O que será que pensa a nossa audiência, Ivan? Radish é melhor que Botion? Ou Radish, veja bem, como prefeito, em 8 meses, Radish foi melhor que Botion? Ué, por que você não faz uma enquete no Educador? Podemos fazer durante o colóquio? Durante o colóquio? É? O 99222-5124 é o WhatsApp da Educadora. Você pode mandar mensagens de texto ou voz, dizendo se você concorda com a afirmação do Gu Tigers, que é aquele... coloquemos assim, jornalista, publisher, editor do Diário Tigers, que lançou essa latinha de Coca-Cola. Aqui embaixo da latinha de Coca-Cola tem o nome Radish. É um self-made man, sem dúvida. Radish é melhor que Botion como prefeito em 8 meses? Qual é a sua opinião? Você concorda com esta opinião ou não? Para você, Botion é melhor do que Radish em 8 meses? Para você, Radish é melhor que Botion em 8 meses? Ou para você os dois são a mesma... Coca-Cola. Coca-Cola. Ou essa Coca é Fanta? Não, a Coca é Fanta. A Coca é Coca. Para você, nos 8 primeiros meses, quase no primeiro ano de mandato, Radish foi melhor que Botion? Botion é melhor do que Radish? Ou, como diria aquele amigo meu, é a lesma lerda? A lesma, né? Ou é a lesma lerda? A lesma lerda é uma outra alternativa interessante. Porque na minha, ou seria a mesma josta? Na minha opinião, os 8 primeiros meses do Radish e os 8 primeiros meses do Mário Botion se assemelham. É impressionante o que eles são parecidos. Não no comportamento, não fisicamente, nem no discurso. Mas enquanto prefeitos de Limeira, na minha opinião, os 8 primeiros meses do Botion e os 8 primeiros meses do Radish é a lesma lerda. Na sua opinião, qual é, Ivan? Eu não consigo fazer uma comparação assim dos 8 primeiros meses. Por quê? Porque os 8 primeiros meses do Mário Botion, a minha memória está fresca aqui, né? E os 8 primeiros do Radish não está tão fresco assim. Fica difícil fazer essa comparação. Eu poderia fazer uma comparação no final dos 4 anos do Mário Botion, aí eu faria uma comparação mais tranquila. Agora você está me cobrando dos 8 mas meses... no 4º ano do Mário Botion, a sua memória não vai tá menos fresca ainda, né? Não. Com relação aos 4 anos do Paulo Radish. Aí dá para fazer rapaz, fica difícil lembrar os 8 primeiros meses do Radish, como é que foram. Porque foram mal. Os dois... Mas deve ter sido, porque os o conjunto dois... da obra, né? Os 2 primeiros anos do Paulo Radish foram sofríveis. Mas, por exemplo... E comprometeram, inclusive, os 2 últimos anos do governo do Paulo Radish, que foi muito mal avaliado. Então, mas eu falo dos 4 anos. Foi muito mal votado. E, diferentemente do que aconteceu quando ele foi eleito, né, ele recebeu uma votação muito ruim, muito abaixo do esperado para quem tinha a caneta, para quem estava no cargo. O Mário Botion foi eleito com os mesmos 70 mil votos do Paulo Radish. Então você conclui que aquela turma que confiava no Paulo Radish e viu o Paulo Radish em 2012 como a esperança de uma cidade melhor, passou a confiar no Mário Botion. E depositou a sua esperança no Mário Botion. Que o mesmo eleitorado que fez do Radish prefeito no primeiro turno, fez do Mário Botion prefeito no primeiro turno também. Você tem razão. O início do governo... Eu faço um julgamento do governo Radish, eu acho que o governo Radish melhorou no final. Da metade para o final. Porque, por exemplo, essa obra que a turma do Mário Botion mete o pau no Radish por causa dessa obra aí subterrânea. Do Piscinão. Do Piscinão. Para mim,
foi a grande obra do governo Paulo Radiche. Foi uma grande obra, um baita negócio para a cidade de Limeira, porque uma obra de infraestrutura que custou 25 milhões de reais. A fundo perdido para o município, porque a princípio ia ser no governo Silvio Félix, eles iam fazer isso pedindo empréstimo em dólar, no exterior, num banco no exterior. Ele conseguiu reverter isso, conseguiu do governo federal, verba a fundo perdido para fazer essa obra. Foi um grande feito do governo Paulo Radiche, foi esse. Né? E essas verbas todas obras menores, vieram como no final, o Bosque Maria Tereza, como tô falando o da grande Parque obra, do Limeirão, serão lembradas como obras boas realizações boa também. do Paulo Radiche. Essas verbas todas que vieram para recapeamento, para essas obras que estão sendo realizadas agora aqui na cidade de Limeira, vieram o anel viário que está sendo terminado agora pelo Mário Botion. Também foi uma boa conquista, tal. Mas quem começou a história foi o Paulo Radiche. Mas o começo você tem razão. O começo foi muito ruim. Então se fosse votar nesta enquete aqui, eu votaria nessa opção que você deu aí da lesma lerda. Da lesma lerda, né? Lesma lerda, porque, eu vou repetir, são pessoas diferentes, são posturas diferentes, são discursos diferentes, comportamentos quase iguais e gestões quase iguais. Tem gente no telefone. Tem gente no WhatsApp opinando? Tem no WhatsApp, mas tem no telefone também. Você quer atender? O Zé Luiz está dizendo aqui que, na opinião dele, é um empate. É um empate da lesma lerda. Da lesma lerda. Mas é importante ouvir a participação do nosso ouvinte, fã, seguidor, espectador. Afinal de contas, esse primeiro ano do Botion é melhor que o primeiro ano do Radiche? É pior que o primeiro ano do Radiche? Ou é a lesma lerda? Eu acho que é a lesma lerda. Eu votaria na lesma lerda. Vou falar boa tarde para o primeiro ouvinte, então, que está no telefone, certo, Caio Bortolete? Fique à vontade. Caio Bortolete. Aliás, obrigado, viu, Caio? Você gostou desse presente? O Caio sempre me presenteia. Pensei num amigo cujo gosto é refinado. Um amigo... Milton Nascimento e Jobim Trio, coisa mais linda. Sábado inaugurarei uma garrafa de uísque e ouvindo Milton Nascimento no meu e Jobim Trio. No meu, como diz como diz aquele nosso colega de imprensa, no meu home teacher. No teacher. Home teacher, como diz aquele nosso colega de imprensa. 12h e 11 minutinhos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Dona Aurora. Dona Aurora. Você sabia que a Dona Aurora é minha ouvinte mais famosa? Ah, é? Dona Aurora fala pra você. Na grande mídia, né, Dona Aurora? Graças a Deus. Então, e aí, o que a senhora acha? A senhora acha que é a lesma lerda? Não, eu acho que o Botion está sendo um pouco melhor. O Botion está sendo um pouco melhor na opinião da senhora. Na minha opinião. Deixa eu marcar aqui. O que você quer marcar aí, Caio Bortolã? Eu não tenho onde marcar. Marca aí, por favor, a opinião da Dona Aurora. O Gustavo pode marcar? Tem mais gente no telefone, Gustavo? O Gustavo pode marcar? Gustavo tchau, vai marcar. Então, tudo bom, Ivan. Beijo, Dona Aurora. Beijo. Tchau. Outro. Então, você faz Botion e Radiche. Faz um risquinho no Botion. Por enquanto, a opinião da Dona Aurora... Caiu a ligação. As pessoas que quiserem ligar, podem ligar também para o 21 13 50 20. No WhatsApp, o que as pessoas estão dizendo, Ivan? Vamos ver o que estão dizendo aqui no WhatsApp. O ex-prefeito foi bom sim, está dizendo aqui. Isabel. Então você faz um risquinho no Radiche aí agora, Gustavo, por favor. Não, mas eu vou discordar de você. Ela disse que o ex-prefeito foi bom, mas ela não disse que se o ex-prefeito foi melhor do que o atual. Sejamos razoáveis, né? Não, mas a pessoa tem que responder. A pessoa tem que responder. Botion está sendo melhor que o Radiche? Radiche foi melhor que o Botion? Ou é tudo a mesma coisa? Né? É isso que ela tem que responder. Eu entendi a resposta dela como uma resposta positiva. Porque ela diz, o ex-prefeito foi bom, sim. Foi bom, mas ela pode colocar um mas. Mas o atual é melhor. Não pode? Não pode ter um mas. Ela não colocou? Ela não colocou. A Simone Frasnelli está dizendo aqui no Facebook que acha que o Mário está pior que o Radiche. O Mário está pior que o Radiche? Então, está chegando bastante aqui. Não sei se vai dar tempo de controlar. 992225124. O telefone, quem é que atende? Você ou eu? Pode atender, Caio. Alô, boa tarde. Boa tarde, Caio e Ivan. Quem está falando? Ana Paula, do bairro do Pereira. Pois não, Ana Paula. Ana Paula. Então, eu acho que, na minha opinião, o Radiche ele foi um pouquinho melhor. Agora, o motivo, ele não fechou postinho de saúde, ele não fechou farmácia, ele não fez o que Procópio fez.
Tá bem, Ana Paula. Obrigado por ter ligado, pela sua opinião. Uma boa tarde chuvosa para você, tá bom? Obrigada para vocês também. Prossiga, meu caro. Você se lembra daquela personagem da Praça é Nossa? O senhor explicadinho, que diz que eu gosto das coisas muito bem explicadinhas nos seus mínimos detalhes. E aí ele diz assim, prossiga. Quem que faleceu aí, um comediante? Poxa vida, quem que faleceu? Como é que chama? Hoje? É. Faleceu um comediante hoje? É. E agora, rapaz? Faleceu um rapaz aí, conheci. Paulo Silvino? Paulo Silvino. Meu Deus aos 78 do anos. céu, Paulo Silvino. Maravilhoso. Doente, não tá? Maravilhoso. Ou foi o filho dele que ficou doente? Maravilhoso, Paulo Silvino. Tem um quadro dele que nós estamos, para quem está nos ouvindo e Que vendo, susto, eu pensei que era um negócio que não pudesse ir pro ar essa tem um hora. quadro dele. Tomei um susto agora. Desculpa, foram trocar a janela. Falei, nossa, colocaram um negócio errado no ar aí. Que mais parecia um olho mágico. Olho mágico. Maravilhoso, Paulo Silvino. Que perda, né? Sentida do humor. Ele não está aparecendo ainda. Ele era o porteiro, né, do estúdio no Zorra Total. Olha ele aí. Ô, Jonathan, segura aí a portaria pra mim que eu não... Sim, senhor. Severino, hoje Severino, você vai porteiro. se abrir pro mundo. Cara crachá. Tá enganado comigo, eu não vou me abrir pra ninguém. E o senhor só parar de se abrir também. O senhor ficar se abrindo com todo mundo aí, tá um comentário geral aí pelos corredores. Já estão dizendo que seu apelido é Mulher Barbada. Seu apelido é? Mulher barbada? Estão dizendo o apelido do senhor, criaram o apelido aí do senhor. Severino, é que eu tô precisando que você faça uma janela pra continuar meu ensaio. Faltou uma janela no cenário? Eu preciso só fazer a marcação, entendeu? Sim, tem uma marcação, mas eu não vou fazer janela, mas eu vou fazer de janela. Se eu fizesse assim, por exemplo, um poste, um vergalhão, um obelisco, uma janela arejada. Não, Severino, mas é assim, é bem simples. É só você ficar nessa posição assim, ó. Você fica assim fazendo um arco, Sim. Aí você faz a janela abrindo e fechando assim, aberta. Aí abre. Que coisa horrorosa isso. Por que, Severino? Isso é uma bichona. Ela tá... Sei lá o que tá acontecendo. Acho que ela tá com falta de ar. Clodoaldo, me abana, Clodoaldo, que eu tô morrendo de falta de ar aqui. Ela tá... Isso é a mais alta boiolice que eu já ouvi na minha vida. O meu negócio aqui na TV Globo é ficar ali na portaria só nos cara crachá. Olha o seu Marcos Finores aqui, ele tá pescando no Pantanal, olha aqui. Pescando no Pantanal? Bom, enfim, tô fora. O filho dele, o Flávio Silvino, também ator, sofreu um acidente. Isso. Era um galã, o filho dele sofreu um acidente muito jovem e por conta desse acidente tem problemas na fala, na articulação, até para se locomover. Sofreu muito Paulo Silvino, que tinha um bordão inesquecível, né? Que é o "Ah, como era grande". Como era grande. Ah, como era grande. Bom, o Gustavo... Que pena, né? Que pena. O Benito tá dizendo aqui, Ivan, que para ele é a lesma lerda. Então tá empatado o placar. Um voto em favor do Mário, um voto em favor do Radish e um voto porque dizendo que os dois são, na verdade, iguais nesse começo de governo. Tem voto para Chuchu. Olha aqui. Olha, o senhor Mário está tomando umas atitudes muito radicais. Só prejudica os pobres. Pensa que essa administração pensa que está administrando a empresa dele. Mas é do povo, sou Clarice. Então, um voto para o Radish. 2-1 Radish. Como é que é? Vamos colocar assim. O Radish foi melhor. Colocar assim, para o governo Radish, né? Não para a figura do Paulo Radish, para o governo Radish. Não vamos personalizar? Não vamos personalizar. Então, para o Antônio está dizendo que o governo Radish foi melhor. A Clarice também já... Mais um para o governo Radish aí. Tem mais um telefone lá, Caio. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Paula, tudo bem? Oi, Paula, tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você fala de que bairro, Paula? Cidade Jardim. Na sua opinião, quem foi melhor nesse começo de governo? O Paulo Radish, está sendo melhor o Mário Botion ou está tudo igual? Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o Paulo Radish, principalmente na saúde.
Da saúde do Luizinho do PT, que você entrevistou ontem aqui, né, Ivan? Entrevistei. Luizinho do PT deu um nó nos vereadores. Porque quem defende da saúde pública, como o prefeito Paulo Radiche, era bem melhor. Eu levei 3 meses para fazer um raio-x de crânio. 3 meses. Para o quê? Para mim fazer um raio-x de crânio, um raio-x normal, ou uma pessoa que estava comigo que fez um raio-x de tórax, 3 meses. Agora? Fiz ontem. Eu consultei dia 17 de maio. Tá certo. Então, para mim, sem dúvida, é um Radiche. Muito obrigado, Paula. Uma boa tarde. Nada. Obrigado pela participação. Eu me lembro que a Gazeta de Limeira fez uma pesquisa de opinião com a Limite, que é um instituto absolutamente sério, é um instituto absolutamente confiável, e que a Limite mostrava nos primeiros meses do governo do Paulo Radiche, o que não é muito comum, né? O Paulo Radiche sendo pessimamente mal avaliado. Com poucos meses de mandato, ele já era muito mal avaliado. Nós estamos fazendo aqui uma enquete, não é, Ivan? Sim, não é pesquisa científica. Sem a pretensão de ser pesquisa científica, apenas talvez de indicar um caminho, né? Porque é a opinião dos nossos ouvintes, apenas a opinião dos nossos ouvintes. Mas, por enquanto, o placar está 3-1. Que coisa, hein? Em favor do Paulo Radiche. Mais um Radiche, sem dúvida, o prefeito atual fecha tudo, está dizendo aqui. Então, bota mais um na conta do Radiche. João dos Reis, Radiche foi melhor que o Botion. Boa tarde, o atual prefeito está deixando muito a desejar, está péssimo mesmo. Outra aqui, na minha opinião, Radiche foi melhor que este, que nem fala o nome dele, está dizendo aqui a Cidinha. Renata, boa tarde, Ivan e Caio. Eu acho que o Radiche foi melhor porque não começou cortando remédio da rede pública e médico, não fechou o posto de saúde. Portanto, Ivan, por favor, dê o nome das pessoas, porque senão dá a impressão que a gente está inventando. Quando né? a pessoa Vamos dizer, o pessoal do Mário vai dizer que a gente está inventando. Quando né? a pessoa dá o nome, eu dou o nome. Essa pessoa que está dizendo aqui que o Radiche foi melhor é a Renata. Renata do São Lourenço. Qual é o seu... Isso. Renata do São Lourenço. Participe, é importante que você participe, é importante que você faça um programa conosco, mas dê nome e bairro. Nome e bairro. Quem falou nome e bairro. Quem falou, esse voto já está computado, quem falou que o Radiche, sem dúvida, o prefeito atual fecha tudo, foi o Edilson taxista. A Shirley Lesmalerda. Iguais. 0-0 aí no placar. Os dois são ruins na opinião da Shirley. Tem uma pessoa aqui mandando uma mensagem de áudio. Posso colocar no ar? Pode, vamos colocar no ar. Alô, boa tarde para todos aí. Sou o Gilson que está falando. Um belo programa aí, o Coloque, né? Coisa tremenda. Isso é muito importante para nossas vidas. Então eu quero dizer para vocês que, olha, com relação entre o Paulo Radiche e o outro prefeito aí, o Mário Botion, quer dizer, o Paulo Radiche está sendo um pouco melhor. Quer dizer, no governo dele foi um pouco melhor do que esse aí, tá bom? Fica na paz, que Deus que nos abençoe vocês aí, tá bom? Opa, brigadão, Gilson. Boa tarde, Gilson. Marcelo, Radiche era muito melhor, ele era mal assessorado e não gostava de tirar foto e ficar apertando a mão do povo, famoso pão e circo. O Marcelo é quem está dando esta opinião. É verdade, eu já disse aqui, o Mário é um produto mais palatável, é um homem mais, digamos, agradável, é um homem mais simpático. Em tese, é um homem mais acessível, né? Ele diz que governa ouvindo as pessoas, mas, olha, pelo que eu estou vendo do Mário, ele governa ouvindo uma pessoa só, viu, Ivan? Sabe quem que ele ouve? Ele mesmo. Né? Ele disse que ia governar ouvindo as pessoas e eu estou percebendo o Mário governando ouvindo uma pessoa só. Ele mesmo. Né? E eu conheço profundamente o Mário. Eu conheço intimamente o Mário. E o Mário realmente é assim. Né? Tudo que ele faz ouvindo a ele mesmo. Né? E isso ele faz como ninguém. Mas o Radiche também não era muito diferente. Não. Não era muito. Eu não diria diferente, não. Eu acho que o Paulo Radiche era muito parecido nesse aspecto. Governava ouvindo a si mesmo. Nair Terra do Nossa Senhora das Dores, só a favor do Radiche. O Radiche foi menos ruim, o Gerson está dizendo aqui. Tem telefone, viu, Ivan? Tem telefone? Vamos atender o telefone? Então eu falo boa tarde para o nosso ouvinte que está ligando. Alô, boa tarde. Alô? Alô, 2113-5020.
Cadê o ouvinte para nos responder? Eu estou escutando a movimentação lá, mas... A pessoa está na linha, mas não está respondendo, não né? tá Que nós temos respondendo. 6 linhas simultâneas aqui. As pessoas podem participar ligando para o 21 13 50 20, dando cada qual a sua opinião. Tá ok? Agora, Gustavo? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Marisa. Marisa. Vila Glória. Da Vila Glória. Isso. E aí, Marisa? Daí eu fico com o Paulo Radice, porque ele não foi tão ditatorial assim como chegar destruindo as farmácias, tirando as farmácias, que você nem imagina a necessidade que faz para o povo. Que às vezes vai num lugar, não tem remédio, vai no outro, não acha aquilo. Então, as pessoas mais carentes estão necessitando e ele não se apercebe disso. Então, Paulo Radice foi 99,9%. Obrigado, viu? Nada. Uma boa tarde. Que coisa, né? O Botião tá tomando uma goleada. Paulo Radice saiu escurraçado da Prefeitura de Limeira. Tá vendo? Mas não é. Saiu escurraçado aliás, da Prefeitura de aliás, Limeira. outro dia você me encheu o saco aqui, porque você falou que eu falei aqui, que ouvintes estavam dizendo que estavam com saudade do Radice. Você me encheu o saco aquele dia. Você tá vendo? Viu? Não, eu achei que você estava fazendo um discurso pró... Corta só pro Ivan, por favor, para eu resolver uma questãozinha interna aqui. Eu achei que você estava fazendo discurso pró-Radice. Não estava fazendo discurso pró-Radice, coisa não. Nossos ouvintes estavam falando aqui que estavam com saudade do Radice. Ana Paula, da Vila Camargo, eu acho que o Radice era melhor que o prefeito atual. Beijos, adoro o colóquio. Opa, obrigado, Ana Paula. Tem gente na linha? 21 13 50 20, você não quer falar boa tarde? Alôncio. Oi, boa tarde, Caio. Boa tarde, quem está falando? É a Maria Inês de Souza Cardoso, do Jardim Paulista. É um prazer te ouvir, Maria Inês. Está chovendo aí no Jardim Paulista? Tô vendo bem, tá gostoso. Minha querida Maria Inês, na sua opinião, quem está sendo melhor no começo do governo? O Mário Botion, o Paulo Radice, ou está tudo a lesma lerda? Não, o Paulo Radice. O Paulo foi melhor. Paulo foi melhor. Coisa, hein? Por que, Caio? A minha mãe trata da tiroide e trata da diabetes. E todo ano ela faz exame de sangue. E no exame de sangue da diabetes, eu precisei pagar. E no exame da tiroide, também precisou pagar outro exame. Sempre ela fez sem precisar pagar. O que está acontecendo? Pois é. Pois é, né? Tá difícil, viu? A questão da saúde piorou muito. A questão da saúde naturalmente piorou, não é? Porque eu disse aqui mais de uma vez, o Luizinho do PT, com quem eu briguei, inclusive, em programas de rádio, era um técnico da área. Mas ele não era médico, né? Havia quem dissesse, e era verdade, o Luizinho trabalhou numa farmácia, ou era dono de uma farmácia. Ele não era médico. Então ele não era um técnico. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não precisa ser médico para gerir a Secretaria da Saúde. O José Serra não é médico. E foi o ministro da Saúde que criou o genérico. Teve um desempenho belíssimo à frente do Ministério da Saúde. Se eu não me engano, foi na gestão dele que aquele programa de combate à AIDS foi desenvolvido um dos melhores do mundo. E ele não era médico. Ele não é médico, ele é um gestor. Então você precisa ter na Secretaria da Saúde um gestor antes de um médico. Até porque o médico é bom como médico. Como gestor, nem sempre ele é bom. É que a classe médica aqui de Limeira, além da classe médica, além da Unimed, né, além da elite branca, né, que torciam o nariz para o Luizinho do PT, porque o Luizinho do PT não é branco, porque o Luizinho do PT não é de Limeira, porque o Luizinho do PT não era médico e não é médico. O Luizinho do PT era do PT. E porque o Luizinho do PT, sobretudo, é do PT, essa elite branca, os médicos da Unimed, né, os médicos ligados ao Júlio César Pereira dos Santos, que é hoje o vice-prefeito, né, eles queriam um médico na Secretaria da Saúde, um médico amigo deles, né? Um médico, porque você sabe que o médico, a classe médica tem um espírito de corpo impressionante. Há um espírito de corpo na classe médica impressionante, um corporativismo impressionante. Então os médicos, inclusive aqueles que criticavam duramente o Silvio Félix, pasmem os senhores, aqueles que criticavam duramente o Silvio Félix, calaram-se vergonhosamente,
quando o Mário Botion foi buscar o Gerson Hansen para a Secretaria da Saúde. Houve um silêncio sepulcral e vergonhoso da classe médica que bateu sem dó no Luizinho do PT. E bateu porque ele não era branco, não era de Limeira e era do PT e não era médico. Então, quando o Mário Botion coloca um médico de Piracicaba, que durou 20 dias no cargo, a classe médica bateu palma, porque foram os médicos que escolheram o Luiz Ricardo, que durou 20 dias no cargo. Os médicos que escolheram, inclusive amigos meus. E aí, quando o Luiz Ricardo fez assim, Ivan, se mandou... Sartou da carroça? Se mandou, os médicos se encolheram, os médicos se esconderam, o pessoal da Unimed se escondeu, todo mundo escondidinho, ninguém disse nada, todo mundo protegeu o Luiz Ricardo. Protegeu o Luiz Ricardo, que saiu da Secretaria da Saúde e nem explicou o porquê, Ivan. 2 pesos e 2 medidas. O Luiz Ricardo, se mandou. A Unimed, silenciou. Os médicos da Unimed, silenciaram. Os médicos que batiam no Luizinho do PT, porque queriam um representante deles lá, de preferência rico e branco. Podia ter nascido em Limeira, não precisava ter nascido, mas se nascesse em Limeira, melhor. Os médicos, silenciaram. Aí o Mário Botion, que prometeu uma gestão criativa, foi buscar o secretário da Saúde, figura estratégica do governo Silvio Félix, que ele, Mário, combateu. Mais do que isso, que ele, Mário, combateu aqui nesse microfone, Ivan. Que ele combateu na Câmara, Ivan. Que ele ajudou a caçara. E o Mário sabe do que eu tô falando. Ele sabe, Mário, você sabe do que eu estou falando, porque você sabe que eu sei do que eu estou falando, né, Mário? Na cassação do Silvio Félix. Você sabe do que eu estou falando, porque você sabe que eu sei do que eu estou falando, né, Mário? Da cassação do Silvio Félix. E aí ele vai buscar o secretário da Saúde do Silvio Félix. E a resposta do povo, Ivan, é essa. A resposta do povo é essa. Olha aqui, Põe, tem gente no telefone lá e põe mais uma põe uma pro Botion aí, põe mais uma pro Botion. Olha aqui, do Renato do Jardim São Paulo. Botion 1000 vezes melhor. Esqueceram da dengue, das mortes, da perda da Samsung, ter PT junto ao governo, médico cubano, secretários de fora, etc. O que o governo Radish teve de positivo por hora, uma área de transporte coletivo, é minha opinião. Renato do Jardim São Paulo. Renato, com relação à Samsung, não foi o Radish que perdeu, né? Foram os escândalos de corrupção envolvendo o Silvio Félix que fizeram a Samsung ir embora de Limeira, não foi o Paulo Radish. E médicos cubanos, Renato, nesse governo eles continuam. Ou não? Sim. Os médicos cubanos, viu, Renato, continuam agora com o Mário Botion. O que mais que ele falou? Das mortes, Respeito a opinião do Renato. Realmente a questão da dengue foi terrível. É a opinião dele. Né? Milhares de casos, 2 dezenas de mortes, realmente um negócio absolutamente terrível. Não. Né? E não dá para falar que o governo Radish foi 100%. Não, claro que não. Claro que Nós não. Estamos, a questão, para não fugir da enquete, a enquete é a seguinte: como você colocou, os primeiros 8 meses de governo, Radish foi melhor, Botion está sendo melhor, ou é a lesma lerda? Você vê que já o Renato já foi buscar o conjunto da obra. Sim, e ele pode fazer isso. A opinião dele é importante. Só 2 ressalvas, né? Não foi o Paulo Radish que perdeu a Samsung e os médicos cubanos que fazem, viu, Renato? O problema dos médicos cubanos é que eles vêm para o Brasil sem fazer o revalida. E o médico brasileiro, quando vai trabalhar fora do Brasil, tem que fazer o revalida. Isso não pode, né? Então, isso foi um arranjo do PT para trazer os médicos cubanos e o dinheiro vai todo para Cuba. Isso é terrível, né? O médico cubano vive com R$1.000 aqui, manda R$9.000, ou vive com R$2.000 aqui e manda R$8.000 para a ditadura dos irmãos Castro lá em Cuba. Mas esse é problema deles. O que interessa, né, para nós é o seguinte... Mas os médicos cubanos continuam, viu? E o Mário Botion não vai abrir mão deles. Isso é problema deles. O que interessa para nós é o seguinte... E se não tivesse os 52 médicos cubanos, como é que estava a saúde? Ia faltar atendimento. Como é que ia estar? Ia faltar atendimento. Jorge Taxista, mora no bairro Jequitibá.
O atual prefeito está péssimo, nota 0. 21 13 50 20. Alô, boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Como é seu nome? É a Elke. Elke. De que bairro, Elke? Agora do Jardim Rossi. Do Jardim Rossi. Ô, Elke, Paulo Radiche foi melhor, Botion está sendo melhor ou a lesma lerda? Olha, eu prefiro a Coca-Cola do Radiche do que o suco de laranja do Botion. Seu voto vai pro Radiche, então. Obrigada. Obrigado você, Elke. Eu tô embasbacado com isso, viu? Pra mim é uma surpresa. Não. Rapaz, o Botion tá tomando uma surra. Uma surra. Uma surra. Uma surra. Tá dando Radiche. Tá dando Radiche, hein? A gente não tá nem falando. A gente tá fazendo uma comparação aqui de um líder popular, por exemplo, Silvio Félix, né? A gente tá comparando com um cara chato, um cara arrogante, um cara duro, né? Um cara que saiu, foi muito mal avaliado e foi mal votado, que é o Paulo Radiche. E mesmo assim as pessoas estão dizendo que... E eu não vi tudo aqui, hein? Não consegui ver tudo. Tem um monte de voto aqui que eu tô passando batido que não deu para ver tudo. Tem muito voto e a imensa maioria Radiche. Realmente surpreendente. Eu achava que pudesse haver até um certo equilíbrio, sabe? Eu também imaginei que a votação seria em favor do Mário. Ou alguém que... Ou o Radiche ganhar com uma folga pequena, mas não. Tá, o Radiche está dando uma surra no Mário Botion. E você pode apostar que 90% dos casos, saúde, essas medidas que o Radiche vem tomando exatamente na área da saúde. Por enquanto, nessa nossa enquete, Ivan, 12 pró-Radiche, 2 participações pró-Mário e 2 a lesma lerda. Aonde isso? Em 16 participações até aqui, 12 pró-Radiche, 2 participações pró-Mário e 2 que tá tudo igual. Sem contar um monte de gente que eu não computei ainda aqui. Tem mais gente para atender no telefone? Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? A Hilda Berrota, da Japira. Pois não, dona Hilda. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que Paulo Radiche é melhor. Tá bem, dona Hilda? Nota Muito 1000 pra ele. Muito obrigado por ter ligado. Um grande abraço para a senhora. Tem mais gente, Gustavo, na linha? No telefone? Vamos lá. Daí eu atendo mais uma aqui e o Ivan dá as respostas dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É a Áurea da quarta etapa. Pois não, minha amiga. Qual é a sua opinião? Olha, vou falar uma verdade. A minha opinião, o Mário Botion tá horrível. Só em fechar nossas farmácias. A gente não tem... Eu sou acamada, tenho que sair da minha cama. E tenho que ir lá no centro buscar meu medicamento, sendo que eu podia pegar aqui na terceira etapa. Ó, tá a desejar. Então, Mário Botion, 0. Não que o Radiche seja o melhor também, mas como leva parando, quase parando. Devagar, quase parando. Tá. Isso. Tá bom, minha amiga. Viu? Uma boa tarde para você. Inês Macon. Você vê, né, que opinião de bom senso da pessoa, né? Ela disse aqui, o Paulo Radiche não foi nenhuma maravilha. Sim, sim. Mas o Mário tá muito mal. Inês Macan, aliás. Inês Macan dizendo como é que é, como diz o Tiririca, pior que tá não fica, e ficou mesmo. Mas pra mim tá a lesma lerda. A lesma lerda. A Inês Macan tá achando que tá a lesma lerda. Aí tem Carlos do Jardim Santa Adélia. Governo Botion muito melhor. Chega de assistencialismo e enganação usando os pobres. É o Carlos do Jardim Santa Adélia que tá votando no Botion. Márcio Alexandre do Jardim Aeroporto, se for pensar bem, é um bom de um jeito, é outro do outro melhor. É a população cobrar mais o uso dos dinheiros nos impostos da nossa cidade. Fiquei sempre a lesma lerda, então. Vai. Ficou em cima do muro, vamos Carlos. Vamos deixar o Márcio Alexandre do aeroporto na lesma lerda. Ele respondeu o seguinte: nem sim, nem não. Muito pelo contrário. O Lamparina está dizendo aqui que os dois se equiparam. Então o Lamparina vota na lesma lerda. Na lesma lerda. Certo? A Regina da Vila Rosália, fico com o Radiche. Mário, além de não fazer nada, está desfazendo o que os outros fizeram. Boa tarde, Ivan e Caio. Paulo Radiche foi melhor do que esse Mário Botion. Está acabando com a saúde de Limeira. Rosemary Barreto, do Recanto Verde. Tem gente na linha? 21 13 50 20. Alô, boa tarde.
Boa tarde. Quem fala? É a Rosa. Rosa. Das Dores. Rosa do Nossa Senhora das Dores. Como vai, Rosa? Difícil vai conseguir. Nossa, que minha hora que eu tô tentando. Ah, de vez em quando você aparece. Ó, eu quero dar minha opinião. Sim. O Mário é tão ruim que ele não está conseguindo manter o que o Radice fez. O Radice não fez tanta coisa assim, né? É. Então, por aí você vê a qualidade dele. Uhum. Entendeu? Sei. Então, pra mim... Não, eu não. A maioria das pessoas que eu converso, ele tá péssimo. É, né? Entendeu? Porque se ele conseguisse, assim, ó, manter o que o outro fez, não tava lá essas coisas, mas tava mantendo. Ele tá destruindo tudo. Sei. Principalmente na área da saúde. Então, Radice. Radice. Com ressalvas. Tá bom. Tá, um abraço. Obrigado. Tchau. Tem um ouvinte aqui. Você sabe o que eu tô pensando aqui, Ivan? Já devem ter feito essa pergunta para você, né? Para mim já fizeram. Na minha infância, na minha adolescência. Você prefere morrer queimado ou você prefere morrer afogado? Credo. Já te fizeram essa pergunta? Você prefere morrer queimado? Credo. Ou você prefere morrer afogado? Que tá me dando essa impressão de que... né, eu gosto de ouvir a participação das pessoas. Eu, por princípio, não é, como diretor de emissora, acho que os programas ficam muito melhores, muito mais quentes quando tem a participação das pessoas. E o rádio, desde lá de trás, sempre foi interativo, né? Falam tanto da interatividade da internet, mas o rádio sempre foi interativo desde a época que as pessoas levavam cartas às emissoras de rádio, né? Pedindo música, oferecendo música através da carta. Programa social, você deve ter pegado isso em algum momento, né? Programas sociais. Ivan dedica com amor e carinho para sua mãe. Como é que é o nome da sua mãe, Ivan? Dona Ana. Dona Ana dedica com amor e carinho para sua mãe uma canção de Aguinaldo Raiol. Um beijo, Dona Ana, deve estar ouvindo. Um beijo, Dona Ana, pela passagem do seu aniversário natalício. O rádio era assim, o rádio sempre foi interativo. E hoje eu fico com a impressão de que os nossos ouvintes estão dizendo o seguinte: olha, o Paulo Radice, se nós achássemos que ele era bom, ele teria sido reeleito. E ele não foi. Ele foi mal avaliado. Ele foi mal votado. De 0 a 10 nas urnas, ele recebeu nota 1. E eu acho até que uma nota menor do que ele merecia, porque o governo dele foi pelo menos nota 5, nota 6, talvez até nota 7. Mas nas urnas ele recebeu nota 1. Agora o que as pessoas estão dizendo, de todos os bairros, de todos os cantos da cidade, pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo WhatsApp, pelo telefone, é o seguinte: olha, a gente não gostava muito do Paulo Radice, é o tal morrer queimado, né? Mas agora a gente tem que escolher por morrer afogado, porque tá desse jeito, não tá? Né? Escolher é escolher morrer queimado. Escolher o outro é escolher morrer afogado. Você me fez lembrar de uma história que eu não sei se é lenda urbana. Eu acho que é lenda urbana. Contavam essa história lá em São Paulo. No meu tempo de moleque pequeno lá em São Paulo, contavam essa história, que tinha um camarada que era um bandido muito mal, que atacava lá na periferia de São Paulo. E as vítimas dele, ele roubava as vítimas dele, e ele perguntava assim, ele era o chefe de um bando, ele não agia sozinho. Ele perguntava assim para as vítimas dele, depois de roubar as vítimas, ele perguntava: você quer levar um tiro ou um beliscão? Que dúvida entre um tiro e um beliscão. Quero levar um beliscão, ó. O cara puxava um alicate, botava no umbigo do cara e... olha que maldade. Olha que maldade, né? Eu não sei se isso é lenda urbana. Deve ser lenda urbana. Talvez né? fosse. Mas é mais ou menos por aí, né? Um tiro, você quer levar um tiro ou um beliscão? Vamos atender as últimas participações, né, Ivan? Nós temos aqui mais 3 minutos para atender as últimas participações. Alô, boa tarde. Boa tarde, Ivan. Tudo bem? Tudo. Quem está falando? É Clarice. Oi, Clarice. A Clarice é de que bairro mesmo, Clarice? Eu sou do Santina. Do Santina. Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para você e um abraço para o Caio. Ô, Clarice, um grande abraço para você. Você também, Clarice. Eu admiro demais vocês. Muito obrigado. E queria dar minha opinião também. Eu estou decepcionada, porque eu votei pro Mário Botion, confiando nele, achando que ele ia fazer um melhor governo. Eu não achava graça também no governo do Radice. Mas, infelizmente, ele está muito pior, muito pior. Onde que já se viu, a saúde está na situação que está. Nunca Limeira teve na situação que está hoje. Meu Deus, o que esse homem está fazendo com o povo? Ele quer que todo mundo morra à míngua.
Eu acho que é isso que ele quer, porque não é impossível. Então... Aquele posto da SECAP fechar 5 horas da tarde, as pessoas que trabalham o dia inteiro só tem tempo para ir no médico à noite. Eu já fui várias vezes à noite naquele postinho da SECAP, aquilo ali está lotado de gente. São trabalhadores que trabalham durante o dia, não tem tempo de ir no médico. Agora quer fechar o postinho 5 horas da tarde. Já não chegam os outros postos que ele fechou. Meu Deus, esse homem tem que ter um pouco de misericórdia do povo. O povo votou nele, confiou nele. Olha o que ele está fazendo com o povo. Obrigado, Clarice. Por nada. Um bom dia. Tá vendo? A Radiche com ressalvas, certo? Com ressalvas. As pessoas que estão votando, pelo menos boa parte delas, eu acho que estão votando no Radiche com ressalvas. Mas as medidas que o Botion tem tomado na área da saúde, Botion, abre o olho, Botion. Pois é. Mais um ouvinte? Mais um ouvinte, claro. Na linha. Fale lá, boa tarde, pro ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Márcia, do Parque Poli. Pois não, Márcia, pode falar. Então, eu acho assim, ó, Ivan e Caio, a população nunca está contente. Tanto o Radiche como Botion, Félix, Pejão, Pedrinho Tio, quem tivesse agora, ia estar elogiando que é o anterior, tá? Então, nenhum faz nada. Ninguém faz nada. Nem pelo Brasil estão fazendo alguma coisa. Então, eu acho assim, tem que pensar na hora de votar. Porque na hora de votar, quer pôr quem dá dinheirinho, quem faz propaganda boa. Depois o povo reclama, né? Então, para você, tá a mesma lerda. A mesma. E vai continuar. Lerda. Tá certo. Obrigado, viu? Nada. Boa tarde, pessoal. Mário consegue ser bem pior que o Paulo. Mário Botion foi meu conto do vigário. Admito que caí nessa. Cadê o nominho da ouvinte aqui? A Nadir Souza Gonçalves. Para mim, o Paulo Radiche foi melhor prefeito. Seu governo priorizava os pobres. Em feliz comparação com esse governo mequetrefe. Fazia tempo que eu não ouvia a expressão mequetrefe. Segundo você não ouve meu programa. Segundo a Nadir, não é Nair. Nadir é homônima da minha mãe. Ela tem o mesmo nome da minha mãe. Doutora Silvana, do Projeto Bicharada. A imprensa contribuiu muito para esse governo que está destruindo tudo que o Radiche construiu. Eu não votei no Radiche. Eu não votei no Botion. E o Paulo Sérgio acha que é a mesma lerda. Vai entender. Se o Paulo tivesse sido bom, ele teria ganho nas urnas. E estaria aí. Boa tarde. Vilma Barreto, do Jardim do Lago. Pois é uma observação inteligente. Né? Se o Paulo tivesse sido bem avaliado, né, teria ganhado a eleição. Não, mas a observação da outra ouvinte agora que falou também, o outro, né? As pessoas, se você, a tendência nossa é de votar no menos ruim. Há quanto tempo, há quantos anos eu Ivan Schutz, eu tenho ido às urnas, eu vou desde que o país foi redemocratizado, eu fui a todas as eleições votar. Eu nunca deixei de votar. Desde lá para cá, eu sempre votei no menos ruim. Sempre. Eu nunca votei num cara que eu falasse, pô, esse é o cara que há de nos redimir. Nunca, eu sempre votei no menos ruim. Pois é. Sempre foi assim, eu vou votar no menos ruim, naquele que vai me ferrar menos. Na minha opinião, claro. Você tem a sua opinião, claro. O outro tem a opinião dele. Eu sempre votei naquele que eu achava que ia me ferrar menos. Bom, vamos à última participação pelo telefone, as 3 últimas no WhatsApp, que seu almoço está esfriando. É verdade, meu almoço já esfriou essa altura do campeonato. Você quer falar boa tarde para o ouvinte? Boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Eu não vou dar o meu nome, mas a minha opinião... Qual que é seu bairro, então, meu anjo? Fala o seu bairro. Do caixão fechar e enterrar, porque ele não está valendo mais nada. Fala só o seu bairro, por favor. Meu bairro é Franquina. E qual que é a sua opinião? Não entendi. Quem que a senhora vai botar no caixão? Falou muito rápido aí do caixão. A minha opinião é que o Mário Botion não está fazendo nada, não vale nada. Ele vai colocar ele no caixão e fechar e enterrar ele, que já está mais morto do que vivo. Tá bom, minha amiga. Vamos exagerar também, né? Vamos exagerar também. Pro Gerson Gomes, do Belinho Ometo, o Radiche fez um bom governo, só não ganhou porque faltou fazer mais política. Já o Botion está mais ausente. É aquilo, você vê como as pessoas estão falando. É Radiche com ressalvas. Radiche com ressalvas. Radiche com ressalvas. Mas de Radiche com ressalvas em Radiche com ressalvas, o Botion está tomando uma goleada. Uma goleada.
pelas minhas contas, são 20 votos até aqui pro Radish, 2 ou 3 Alesma Lerda e 3 pro Mário Botion. 5 Alesma Lerda. Então perceba, a gente ouviu, é um universo pequeno que a gente ouviu aqui. Sim, sim. É 20 com 5, 25 com 3, 28. Então, de 28 participações até aqui, foram 3 em favor do Mário Botion, 5 Alesma Lerda e 20 com ressalvas, mas em favor do Paulo Radish. Alesma Lerda. Alesma Lerda, ou votar no menos ruim, a gente está indo por aí, infelizmente. É a constatação que a gente faz assim, mais, né, fazendo uma leitura mais ampliada da coisa. Arredondando grosseiramente a conta aqui, das pessoas que participaram do programa, em meia hora, mais ou menos uma participação por minuto, das pessoas que participaram... Tem um monte de gente que participou aqui no WhatsApp que eu não computei. Que nós não conseguimos atender ainda. 10% das pessoas dão apoio ao Mário Botion. É muito pouco, né? Mário Botion tem que rever os conceitos. É um índice parecido com o do presidente Temer, né? A vantagem do Mário Botion, em relação ao Paulo Radish, é que o Paulo Radish já fez o governo dele. Não tem mais o que fazer, certo? Vai ser o Radish com ressalvas, né? O Mário Botion tem tempo. Exatamente, tem mais 3 anos, né? Tem tempo para rever os seus conceitos. Tem mais 3 anos para começar a ouvir os outros e parar de ouvir a si mesmo, né? Tem tempo para rever os seus conceitos. Um grande abraço, cara. Aliás, parar de ouvir apenas a si mesmo, né? Ouvir a si mesmo é importante, mas parar de ouvir apenas a si mesmo. Até amanhã, Ivan. Um abraço. Boa tarde, Educadora.